Olá, meus amores, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre o Brasil e a América do Sul. Então, o Brasil se localiza na América do Sul. A maioria dos países que compõem a América do Sul faz fronteira com o Brasil e são nossos vizinhos. Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela. E o departamento ultramarino da França, que é a Guiana Francesa. Só o Equador e o Chile não fazem fronteira com o Brasil, como você pode observar aí no mapa. A gente tem aí o mapa. A extensão territorial do Brasil é essa parte que está toda de verde, certo? Então, esses países que estão com outras cores são os países que fazem fronteira com o nosso país. E o que é fronteira? O que vem a ser fronteira? Fronteira são lugares que separam por uma linha, digamos assim. Um exemplo é Barra. Do lado de Barra a gente tem quem? Remígio, né? De um lado. Do outro lado a gente tem Algodão. Do outro lado a gente tem Cuité, Sossego. Então são países que estão delimitados entre uma região e outra. No caso a gente são cidades, né? Então a gente vê aí um mapa, né, do aspecto geopolítico. Então, o aspecto geopolítico é aquele que é estudado por meio de divisões do planeta em países, estados, capitais, cidades, etc. Essa divisão facilita a localização dos lugares. Então, o mapa político é utilizado para estudar principalmente a localização dos principais países, estados, cidades, rotas e fronteiras. No mapa do Brasil, você encontra toda a divisão política do país, estados, capitais, países que fazem fronteira com o Brasil, distâncias em quilômetros, além de oceanos, meridianos e paralelos. Nosso país é o maior em extensão territorial da América do Sul e está politicamente dividido em estados, Distrito Federal e municípios. Então, o nosso país é o maior em extensão territorial na América do Sul e está politicamente dividido em estados, Distrito Federal e municípios. De acordo com a divisão política do Brasil, existem 26 estados e um Distrito Federal. O nome oficial do nosso país, Brasil, é República Federativa do Brasil. Podemos representar o nome de cada estado por uma sigla de 2 letras. Cada estado é uma unidade federativa, o F. A capital do Brasil é Brasília e fica no Distrito Federal, que é a sede do governo brasileiro. Fernando de Noronha é um arquipélago, conjunto de ilhas que também está localizado no Oceano Atlântico e pertence ao estado de Pernambuco. Cada estado é dividido em municípios. Então, como o Brasil é muito grande em extensão territorial, para melhor ser estudado, ele foi dividido em regiões: Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, como a gente pode ver aí no mapa. Preste atenção. Nesse rosinha mais forte, nós temos o que? A região Norte, que tá aí, ó, o Amazonas, Rondônia, Acre, Pará, Tocantins, Amapá, Roraima, Amazonas e Belém. No verde, temos a região Nordeste, que é a região onde a gente vive, que é composta pelos estados de Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, que é onde nós moramos, Rio Grande do Norte e Ceará. O de vermelho, nós temos a região Sudeste, que é composta por Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E esse rosinha mais cor de goiaba é a região Sul,
A região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o azul, que eu pulei, né? Que é a região centro-oeste, que é formado por Mato Grosso do Sul e Goiás. E Brasília, né? Que é a capital do Brasil, também está localizado aí. Então, depois de nós fazermos o estudo, né? No livro de vocês, na página 29, tem a atividade. Na atividade diz assim: observe o contorno de alguns países abaixo e marque o que corresponde à do Brasil. Tem somente o delineado. Você vai dizer qual desses três, tem 3 mapas aí, qual desses 3 mapas é o do Brasil. Na questão número 2, diz assim: marque verdadeiro ou falso. E em seguida, reescreva as alternativas falsas, tornando-as verdadeiras. Então, você não vai marcar V ou F. Quando você marcar verdadeiro, ok. Mas se você marcar falso, você vai reescrever a frase, tornando ela correta, que ela vai estar errada. Então, você vai tornar ela certa. São 3 erradas, viu? Logo dizendo a vocês, tem 3 frases erradas e só tem uma frase correta. A número 3 manda fazer a correspondência entre as colunas corretamente. O que são continentes? O que é divisão política do Brasil? Cada estado é o quê? Nome oficial do nosso país, capital do Brasil e o arquipélago. Você vai ligar. O 4 você vai responder. Qual é a função do mapa político? Para que serve o mapa político? Em quais situações você precisa de um mapa político? Aí, a qual região o estado em que você mora pertence? O estado da Paraíba pertence a que região? Região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste ou sul? E observe o mapa político e escreva o nome de 2 estados e suas respectivas regiões. Você vai escolher 2 estados do Brasil e vai dizer que região ele pertence. Por exemplo, se eu colocar a Paraíba, onde a gente mora. A Paraíba pertence a que região? Paraíba, região nordeste. Entenderam? E na página 31, preste atenção. Pesquise e escreva no mapa político do Brasil a sigla de cada estado e o nome de sua capital. Não precisa colocar o nome do estado, é somente a sigla. A sigla e a sua capital. Por exemplo, Paraíba, você não vai colocar o nome Paraíba, vai colocar a sigla. Qual é a sigla da Paraíba? PB. Qual é a capital da Paraíba? João Pessoa. Vai colocar o nome, a sigla PB e o nome João Pessoa. Entendeu? Não é preciso escrever o nome do estado, não. Só é a sigla do estado e o nome da capital. E depois que escrever todas as siglas de todos os estados e suas capitais, você vai escolher 5 cores de pintar: azul, amarelo, verde, vermelho, e vai pintar cada região de uma cor. E embaixo tem uma legenda, região norte. Se você pintar a região norte de amarelo, você vai pintar esse quadrinho também de amarelo. Pinta o quadrinho e pinta no mapa a região norte de amarelo, um exemplo. Tia, se eu quiser pintar da cor que está lá na explicação na página 28, eu posso? Pode sim, não tem problema, tá certo? Então, nossa aula era isso, meu amor. Deus nos abençoe. Que tudo isso passe logo para a gente voltar à nossa aula normal, em sala de aula, todo dia se vendo. Viu? Qualquer dúvida, chame tia Edilene no privado do WhatsApp, que Edilene tira as dúvidas lá. Beijo.